Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Galerinha, nossa aula de ciências da semana, página 16. A gente vai falar sobre o uso da água como energia, a utilização dela em diferentes áreas, na indústria, na agropecuária. E vocês vão entender um pouquinho, e a gente vai falar também sobre a preocupação com a água, como ela é consumida de diferentes formas, né, para diferentes setores. Ela é utilizada em excesso muitas vezes. Então, a gente tem que ver o lado sobre essa questão se há água suficiente para tudo isso que é utilizada e como a gente pode evitar que uma hora ela acabe, né? Então, vamos lá. Lá na página 16, podem pegar a apostila de vocês, aqui fala geração de energia. A energia elétrica é usada para iluminar nossas casas, ligar os eletrodomésticos, fazer funcionar as indústrias e os aparelhos usados em hospitais, entre outros. Mas você sabe o que a energia que faz as lâmpadas acenderem tem a ver com a água? A forma do movimento da água produz energia elétrica, que é transmitida até nossas casas, fazendo as lâmpadas acenderem. Observe como a forma do movimento da água é transformada em energia. Então, vamos lá. Aqui nós temos um exemplo aqui, olha só. Número 1. A água é armazenada em grandes reservatórios. Olha aqui. A água é canalizada até a turbina da usina. A força da passagem da água faz a turbina girar. Olha a turbina aqui e o gerador. O gerador transforma esse movimento em energia. E aí ele passa para as linhas de transmissão, levando energia elétrica até as casas, hospitais e fábricas. Lendo assim, não dá para entender muito bem. Então, que eu fiz? Eu procurei e eu vou estar anexando esse vídeo aqui para vocês assistirem, bem simplesinho, ó, de 2 minutos e 26, como funcionam as usinas hidrelétricas. Aqui mostra de uma forma bem mais lúdica para vocês. Vocês vão conseguir ver bem certinho, assista, é muito interessante e ajuda a vocês conseguirem interpretar bem esse desenho, esse esqueminha aqui que passou pra gente, essa representação esquemática. Fica mais fácil a compreensão. O que eu posso falar para vocês, gente? Embora as hidrelétricas sejam fontes de energia que não emitem poluentes, ela não traz poluição, mas só que sua construção causa impactos ao ambiente e à população local também. A remoção de pessoas obrigadas a abandonar suas casas e áreas de cultivo e a iniciar uma nova vida em outros lugares, e o respeito das alterações no ecossistema, com consequente diminuição de fauna e de flora. Olha só, gente. Mesmo sem causar sujeira, as usinas hidrelétricas, elas também têm impacto ambiental, pois sua instalação alaga áreas enormes e destrói os ecossistemas ali existentes. Eles vão vão escolher uma determinada área e vão fazer essa usina. E isso, existem pessoas, animais, plantas naquela determinada região, aí é tudo destruído para poder fazer a usina. Pensando nisso, por conta de tudo isso que aconteceu, o que foi criado? Olha que legal. Pensando nisso, criativos engenheiros da empresa Água, Terra, Ar, chamada ATA, criaram um tipo de usina hidrelétrica que pode ser instalada sem causar alagamento e, acredite, dentro de sua própria casa. Olha aqui, ó, porque tem aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, olha aqui. Você deve ter ouvido falar de maneiras alternativas de gerar energia sem poluir o meio ambiente. Um exemplo são as hidrelétricas, que produzem energia a partir da força dos rios. Mesmo sem causar sujeira, as usinas hidrelétricas também têm impacto ambiental, pois sua instalação alaga as áreas enormes e destrói os ecossistemas ali existentes. Olha aqui. Pensando nisso, criativos engenheiros de empresa Água, Terra, Ar, ATA, criaram um tipo de usina hidrelétrica que pode ser instalada sem causar alagamento e, acredite, dentro de sua própria casa. É uma usina geradora de energia sustentável, UGES, que não usa a força dos rios, mas sim da água encanada que chega a reservatórios caseiros como as caixas d'água. Olha aqui, ó, uma caixa d'água
parte das UGEs que fica na caixa d'água, transformando a água que entra em energia, olha só. No que ela vai entrando, vai gerando. Por quê? Depois que quando vocês verem o vídeo aqui, como funcionam as usinas hidrelétricas, vocês vão ver que é através da força da água que gera energia, porque ela vai muito forte, muito rápido. É a mesma coisa aqui no caso desse daqui, só que aí é a água que vai até a casa de vocês, ó. O projeto é uma alternativa limpa para gerar eletricidade e produzir mais da metade da energia consumida por uma casa. Além disso, por ser móvel e prática, pode ser instalada em qualquer lugar onde tenha abastecimento de água. Quero que vocês deem uma olhada nessa ideia aqui, leiam esse texto, é bem legal, ó, não é muito grande, as informações são muito importantes. Isso é importante, sustentabilidade, gente. A gente tem que mudar as coisas no nosso planeta para tudo dar certo. Começando principalmente pela água, que sem água ninguém sobrevive, né? Continuando aqui, meus amores. Bom, para a usina hidrelétrica funcionar, a água é mantida em uma represa, formando um lago artificial que serve de reservatório. Quando a água é liberada do reservatório, ela sai com grande força e gira as pás de uma turbina gigante, como a gente explicou ali. A turbina se conecta ao gerador, que transforma a energia usada para movimentá-la em energia elétrica. Depois de passada pela turbina, a água volta ao rio, do outro lado da barragem. A energia elétrica produzida é transportada por uma série de cabos, que são suspensos por torres de transmissão. Muitos de vocês já devem ter visto essas torres aqui. A gente vê bastante elas também quando a gente vai viajar. Tem bastante pelas estradas. No Brasil, a eletricidade geralmente vem de usinas hidrelétricas. Aqui, ó. Perguntinha, gente, bem facinho. Qual é o estado físico da água utilizada para produzir energia elétrica nas usinas hidrelétricas? Ela está no estado físico gasoso, líquido ou sólido? Ó, é só olhar aqui, né? Qual que é a resposta? Só responder aqui, ó, o estado físico. Bom, agora uma coisa importante, gente, olha só. Água, pecuária e indústria. Você lembra o que comeu em sua última refeição? Bom, eu acabei de comer faz algum tempinho arroz, salada, mandioca cozida, carne e olha só. Arroz, feijão, salada, carne, independentemente do que você tenha devorado, saiba que os alimentos são cultivados pela agropecuária. Agropecuária é o conjunto de práticas relacionadas ao cultivo de plantas, agricultura e a criação de animais, pecuária. Ambas as práticas são para atender o consumo humano ou fornecer matérias-primas para a fabricação de diversos produtos. Como, por exemplo, o couro do gado, que depois que tem o abatedouro, né, que aí retira a carne, sobra o couro, ele também já é reutilizado. É um exemplo. E que a maior parte da água retirada do ambiente é utilizada na produção desses produtos. Então, gente, a água ela é utilizada para a produção de alimentos e para a produção nas indústrias. Ó. Além disso, grande quantidade da água é utilizada na indústria para a fabricação de carros, roupas, televisores, celulares, entre outros produtos. Tudo que usamos, vestimos e comemos utiliza água para ser produzido. Olha só. A agricultura é uma atividade que demanda o uso da água para a cultura dos alimentos e a manutenção das lavouras em diferentes regiões do mundo. Aproximadamente 70% de toda a água doce disponível no mundo é utilizada na irrigação das lavouras. Gente, plantação, quem aí conhece, quem conhece agricultores, quem tem parentes que são agricultores, sabe que é fundamental a água. E muitas vezes não só a água da chuva, porque precisa de irrigação. Determinados lugares não tem uma frequência de chuvas, não tem a quantidade de chuvas necessárias, então eles vão optar pela irrigação. Ó, a enorme quantidade de água utilizada, tanto no consumo dos animais quanto na irrigação de pastos e culturas de grãos para a alimentação desses animais, faz da pecuária a maior consumidora de água doce do ambiente. Por quê? Porque ela vai usar para dar água para os animais, para a produção de grama, de pastos, né? Porque se determinada região não tem uma quantidade de chuva necessária, eles vão ter que também optar pela irrigação para
fazer os pastos para os animais, né, comer, e também para a questão de produção dos grãos que eles vão se alimentar, da ração que é dada para esses animais. Olha aqui, a indústria está entre os maiores consumidores de água, a qual é utilizada tanto para auxiliar nos processos industriais, quanto na fabricação direta dos produtos, como no caso das bebidas. Então, gente, é utilizado água para tudo. E em grandes quantidades, mas muito grandes. Olha só. Na próxima página, olha que interessante. Água invisível. Como a produção de alimentos e até de celulares pode reduzir as reservas de água. Que vai mostrar a quantidade de água que a gente utiliza e que a gente nem percebe. Ó, de uma forma geral, quando se pensa em quanto de água é consumida ao longo do dia, é comum lembrarmos apenas das ações cotidianas, como tomar banho, preparar a comida, escovar os dentes, lavar o carro ou as roupas. Aqui fala que a gente só lembra desses casos que a gente consome água. Em geral, não nos ocorre que existe também o gasto invisível. Olha como é que tá lá. Existe um tal de gasto invisível. Não é só tomar banho, lavar louça, preparar comida, escovar os dentes que a gente gasta água. Olha só. Que é a quantidade de água usada durante a produção de praticamente tudo que é consumido. É fundamental ter consciência sobre esse consumo invisível de água, que é tão ou até mesmo mais importante quanto os gestos de consumo da água que a gente vê. Ó, segundo os dados da ONU, cada pessoa consome diariamente de 2 a 5 mil litros de água invisível, contida nos alimentos. Aqui tá falando, gente, não tá falando só do consumo que você tem em casa, não. Tá falando do consumo geral. Se você compra alimentos porque precisa comprar, né? A gente necessita dos alimentos no supermercado, a gente está consumindo uma quantidade grande de água porque foi utilizado água para produzir aqueles alimentos. Roupa, celular, carro. O que você consome no comércio, da indústria e tudo mais, também você está consumindo água. Ó, para chegar a esses números, os pesquisadores analisaram toda a cadeia de produção de um bem de consumo, com cálculos baseados em padrões que variam conforme os processos e a região de cada produtor. Por esses cálculos, por exemplo, uma única maçã consome 125 litros de água para ser produzida. Uma maçã. A pecuária também é responsável por um consumo alto de água. Para cada quilo de carne bovina, são gastos mais de 15 mil litros de água. Essa quantidade se refere à água e alimentação utilizadas para o gado. Lembra que a prof falou? O gado vai beber água, vai ser usado água para fazer os pastos, para molhar, para crescer a grama, vai ser usado água para a produção de grãos, da ração que eles vão consumir. Ó, utilizados para o gado, até que ele atinja a maturidade e também a tudo que é gasto no processo do frigorífico. Então, todo o processo também, depois que corta a carne, depois que o gado é abatido, tem todo um processo também para cortes e tudo mais com a carne daquele animal, as limpezas e tudo mais. Então, vai ser utilizado água também, ó, como a limpeza e resfriamento do ambiente. Gente, o que eu pesquisei aqui também? Olha só que eu vou estar anexando para vocês. A ONU e a água. Aqui, ó, tá falando sobre o Dia da Água. Ó, em 1992, a Assembleia Geral da ONU declarou 22 de março o Dia Mundial da Água por meio da Resolução 47/193. Aqui tem uma declaração. E tem várias informações falando sobre os recursos da água potável, falando o que a ONU já fez sobre a questão da água, porque existe até hoje, na verdade, vários lugares no mundo que ainda não tem acesso, pessoas no mundo, né, que não têm acesso à água potável, mas eles ajudaram, mas também sobre a preocupação dessa água, que é muita água consumida, é muita água que vai se perdendo por conta das indústrias e tudo mais. Então aqui eles falam um pouco sobre como criar uma ideia aqui, ó, Ano Internacional da Água Potável, sobre a questão de como cuidar, de trabalhar
em parcerias com o governo para poder diminuir um pouco o consumo, tentar economizar no consumo. Eu quero que vocês deem uma lida aqui, analisada, olhem. Tem uma parte aqui que fala sobre o Brasil. Olha aqui, ó. Glossário da ONU Brasil, de termos sobre a água e saneamento, sobre saneamento básico e tudo mais. É muito interessante. Sobre o Dia Mundial da Água, como eu falei. Ó, em meio ao perigo que representa a crescente escassez da água em todo o mundo, um painel de 11 chefes, eles estão criando ideias para poder, de alguma forma, diminuir a grandes quantidades de consumo para tentar fazer uma forma assim, tipo, vamos nos conscientizar, vamos utilizar a água de uma forma mais cuidadosa, sustentabilidade, a qualidade da água também, sobre a questão da qualidade da água para as pessoas, e que a gente tem que colocar na cabeça, ó, 2018 a 2028 vai ser a década internacional para a ação, água para o desenvolvimento sustentável. É muito interessante isso aqui também, ó, sobre as ideias de desenvolvimento sustentável e a gestão da gente cuidar do consumo de água, porque se a gente não cuidar, uma hora pode acabar e a gente não sobrevive sem água. Então eu vou estar anexando isso daqui também para vocês ler um pouquinho, se informar, ver que é muito... Gente, o site da ONU é muito legal, é muito interessante, tem tudo de importante. É para cuidar da gente, cuidar do mundo, das pessoas. Então é muito interessante. E eu vou estar anexando, gostaria que vocês lessem, tá bom? Continuando aqui, gente. Olha aqui, ó. A água que não vemos. Analise a quantidade aproximada de água necessária para produzir alguns produtos. Olha só. Folha de papel A4, 1 unidade. Uma folhinha, gente. 10 litros. Açúcar, 1 quilo. 1.500 litros de água. Camiseta de algodão, 1 unidade. 2.700 litros. Frango de 1 quilo. 3.900 litros. Queijo, 1 quilo, 5.000 litros de água. Carne bovina, 1 quilo. Gente, 15.000 litros. Computador, 1 unidade, 35.000 litros de água. Carro, 1 unidade. Jesus, 400.000 litros de água. Gente, presta atenção numa coisa. Mas, Prof. Tati, a gente vai ficar agora sem nada só por conta... Não, gente, não é isso que eu quero dizer. Eu quero que vocês coloquem a mãozinha na consciência. Quem mora com vocês, as pessoas que estão à sua volta, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar a mão na consciência, por exemplo, vai sair na rua. Você tem já um computador novo, você já tem várias camisetas e tudo mais, tá sobrando açúcar em casa. O que eu falo para vocês? Colocar a mão na consciência de tem certos tipos de produto que não há necessidade de ter, porque você já tem. Então, não há necessidade de ficar comprando em excesso um produto que você não precisa. E isso você vai estar ajudando a diminuição. É isso que eu quero falar para vocês, entendeu? Porque tem muita coisa que não há necessidade de compra, não há necessidade de consumo, sabe aqueles consumos excessivos? Então, não há necessidade dele, mas você eu quero. Não tem um motivo. Às vezes dá pra gente ficar sem, ou porque já tem, não precisa ter em excesso, então coloca um pouquinho a mão na consciência por conta disso, entendeu? É isso que a gente pode estar fazendo para ajudar. Agora vamos para as atividades. Observe a ilustração que representa de forma simplificada o caminho que a água percorre até chegar às nossas casas. Tá. A número 1, o que está acontecendo ali na número 1? O que é na número 1 ali? É o tratamento? É a distribuição? É a captação de água ou é o consumo? Se for um desses daqui, você vai colocar o número 1. Aqui, ó, o número 2, o que está acontecendo? O que ela está fazendo aqui no número 2? Aí você vai colocar o número 2 em qual que é? É tratamento? É distribuição? Ou é consumo ou captação? E a mesma coisa com os outros números, ok? Agora aqui, ó, no exercício 2, explique como ocorre a produção de energia elétrica com o uso da água. Bom, aqueles que pegaram e leram a apostila ou também pegaram e viram como que é o vídeo aqui, ó, como funcionam as usinas, como que faz a água gerar energia, vai conseguir responder perfeitamente isso daqui, ó. Explique como ocorre a produção de energia elétrica com o uso da água. Temos as informações aqui, ó. E
E tem a informação do vídeo que a prof vai estar anexando na plataforma para vocês assistirem. Aqui, ó, no exercício 3, meus amores. Pensando que existe um gasto de água para produzir tudo o que consumimos. Vocês viram que para tudo que a gente consome é gastado água, bastante. De que forma podemos evitar o desperdício dessa água invisível? Bom, como a prof falou, né? Antes de fazer qualquer compra, qualquer tipo de compra, devemos sempre refletir sobre a necessidade de adquirir um novo item, se eu preciso ou não daquele item. Diminuindo o consumo, evitamos o impacto negativo da produção de novos itens, o que diminui a quantidade de água retirada do ambiente. Mas é verdade, gente, porque tem muita coisa que às vezes a gente compra e não precisa. Então, isso é uma forma legal de estar ajudando, ok? Agora vamos aqui, gente. A água é um dos componentes mais importantes de nosso planeta, não é verdade? Agora eu sei disso. Na verdade, eu acho que vocês já sabem há muito tempo, não é? Eu também. A água circula na natureza e pode se apresentar nos estados sólido, líquido ou gasoso. O tratamento da água é fundamental para se obter água potável. Os principais usos da água são consumo residencial, que é o que temos em casa, geração de energia pelas usinas hidrelétricas, agropecuária, no plantio de plantas, na agricultura, né, e na criação de gado, que é na pecuária, e indústrias, que vocês viram que quase tudo que consumimos precisa de água. Tudo que usamos, vestimos ou comemos utiliza água para ser produzido. Com base no que você estudou nesse capítulo, reescreva a carta enigmática sobre o ciclo de água, substituindo os códigos pelas palavras correspondentes. Então, vamos lá. O que é isso daqui? Nuvens são formadas pela água que evapora dos... Olha aqui, tem uma lata. Tira o tá, só usa o lá. Dos lá... do morango, tira o morango. Então, é lago. Então, que evapora dos lagos. Ó, tem mais o S aqui, dos lagos, rios e oceanos. Quando essas nuvens estão suficientemente... Do pera, só deixa o P. P mais sa mais das. Então, P, sa, das. Ah, tá. Quando essas nuvens estão suficientemente pesadas, pode... deixa eu ver. Pode chover. No mesmo local onde houve... Eu vou deixar vocês terminarem. Porque senão fica chato. Eu acho que o legal é vocês tentarem adivinhar. E eu sei que vocês são bons nisso. Então, vocês vão terminar de descobrir o que está escrito aqui, né? No nosso código com palavras aqui, na nossa carta enigmática. Qualquer dúvida é só vocês me chamar. Eu gostaria muito que vocês estivessem aqui, ó. Vendo o videozinho, lendo aqui sobre a água e a ONU, qual a importância que eles estão fazendo sobre isso, ok? Também vou estar colocando sobre essa nova ideia aqui da ata, que é muito legal, ok? Beijo grande, qualquer coisa é só me chamar. Tchau, tchau.